E se tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia estivesse faltando a parte mais incrível? Esta noite, vou mostrar-vos algo que mudará para sempre a forma como veem os textos antigos. Vamos mergulhar fundo em 10 criaturas tão poderosas, tão aterradoras e tão absolutamente impressionantes que os filmes modernos nem sequer chegam perto de captar o seu verdadeiro terror. E aqui está o ponto crucial. Não se trata apenas de fantasia. São descrições detalhadas escritas por pessoas que afirmaram tê-las visto com os próprios olhos. Mas antes de começarmos, preciso que você faça algo. Clique no botão de inscrição agora mesmo. Por quê? Porque o que você está prestes a descobrir nas próximas 2 horas o levará a uma jornada como você nunca experimentou antes. E acredite, você vai querer voltar para mais conteúdo como este. Mais de 83% de vocês que estão assistindo ainda não são inscritos. Vamos mudar isso. Clique em inscrever-se e vamos explorar juntos esses mistérios ancestrais. Agora, veja o que torna este vídeo diferente de todos os outros vídeos de criaturas bíblicas que você já viu. Não vamos passar por fatos superficiais. Não vamos mostrar imagens de desenho animado e seguir em frente. Em vez disso, vamos analisar esses textos antigos como detetives, examinando evidências. Vamos explorar o que os povos antigos realmente viram, o que eles registraram com detalhes aterradores e o que a ciência moderna pensa sobre essas descrições. Algumas dessas criaturas deixaram vestígios que ainda hoje geram debates entre os arqueólogos. E vou lhes contar algo que pode surpreendê-los. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que algumas dessas criaturas não eram simbólicas. Eram seres reais e físicos que os povos antigos encontraram. As descrições são muito específicas, muito detalhadas e muito consistentes em diversos textos para serem simples metáforas. Pense bem. Quando alguém inventa uma criatura, geralmente a descreve de forma simples. Monstro enorme, dentes assustadores, fim. Mas essas descrições antigas, elas incluem detalhes sobre padrões de escamas, o som da respiração, as medidas exatas das partes do corpo, até mesmo o cheiro que essas criaturas exalavam. Não é assim que os mitos funcionam. É assim que os relatos de testemunhas oculares funcionam. Então, eis o que faremos esta noite. Analisaremos cada criatura em detalhes. Contarei exatamente o que dizem os textos antigos. Exploraremos o que esses seres podem ter sido de verdade. E discutiremos por que eles são importantes, não apenas para a história, mas também para a compreensão do nosso mundo atual. Algumas dessas criaturas viviam em águas tão profundas que os submarinos modernos mal conseguiam alcançá-las. Outras voavam pelos céus quando os humanos ainda viviam em tendas. Algumas apareceram apenas em visões proféticas, mostrando aos homens santos o que estava por vir para a humanidade. E algumas, as mais aterrorizantes, caminhavam entre os humanos, acasalando com eles e criando descendentes híbridos que não deveriam existir. Cada criatura revela algo profundo sobre o mundo antigo, sobre o que nossos ancestrais temiam, sobre o que eles adoravam, sobre o que eles acreditavam ser possível em um universo muito mais estranho que o nosso. Ao percorrer esses relatos, você pode se sentir cético. Tudo bem. Você pode sentir medo. Isso é natural. Você pode se sentir maravilhado. É exatamente isso que eu espero. Porque, sejam essas criaturas literais ou simbólicas,
físicas ou espirituais, elas sobreviveram por milhares de anos na memória humana por um motivo. Elas falam a algo profundo em nossas almas. Antes de conhecermos nossa primeira criatura, deixe-me descrever o cenário. Imagine o mundo de 3.000 anos atrás, sem eletricidade, sem cidades com milhões de habitantes, sem internet conectando a todos. Em vez disso, pequenas comunidades espalhadas por vastas regiões selvagens. E nessas regiões selvagens, nos lugares remotos onde os humanos raramente iam, existiam coisas que há muito esquecemos. Os povos antigos não tinham câmeras nem vídeos para registrar o que viam. Eles tinham palavras, e escolhiam essas palavras com muita cautela. Quando descreviam as escamas de uma criatura como escudos firmemente unidos, queriam dizer algo específico. Quando diziam que a cauda de uma besta se movia como um cedro, estavam fornecendo informações precisas para que se pudesse compreender a dimensão e o poder que testemunhavam. Essas descrições foram transmitidas de geração em geração. Avós contavam aos pais, pais contavam aos filhos. Eventualmente, escribas as registraram, preservando-as em textos que sobreviveram a guerras, incêndios, inundações e milhares de anos de história humana. Por quê? Porque as pessoas sabiam que esses relatos eram importantes. Sabiam que as gerações futuras precisariam entender que nosso mundo já conteve, ou ainda contém, mistérios além da nossa compreensão. Você está pronto para descobrir o que os olhos ancestrais testemunharam? Pronto para encontrar seres que faziam guerreiros experientes se ajoelharem de terror? Pronto para explorar criaturas tão magníficas que só podem ser explicadas como obras da criação divina? Então respire fundo, solte o ar lentamente e prepare-se. Nossa primeira criatura está à espera junto a um rio tranquilo. Algo enorme está prestes a emergir dos juncos, algo chamado Behemoth. E quando você entender o que essa criatura realmente era, nunca mais lerá textos antigos da mesma maneira. Mas eis uma questão para refletirmos ao começarmos. E se o Behemoth não estiver extinto? E se ele ainda estiver por aí, em regiões inexploradas onde os humanos raramente vão? Alguns cientistas acham que isso não é tão absurdo quanto parece. Vamos descobrir por quê. Capítulo 1. Behemoth. A montanha, viva que tremiu. A terra. Imagine um rio na antiga Mesopotâmia, largo, tranquilo, serpenteando por vales verdejantes. Agricultores trabalham nas margens. Crianças brincam nas águas rasas. Tudo normal. Apenas mais um belo dia. Então, o chão começa a tremer. Não violentamente, como um terremoto, mas como tremores rítmicos. Tum, tum, tum. Ficando mais forte, chegando mais perto. Os animais se dispersam. Pássaros voam das árvores em pânico. E as pessoas param o que estão fazendo, congeladas, porque sabem o que está por vir. Em meio à densa selva de juncos e plantas de lótus, algo emerge. Algo tão imenso que faz as árvores se curvarem. Algo que faz a terra reagir a cada passo. Behemoth chegou. O livro de Jó nos oferece a descrição mais detalhada dessa criatura em toda a literatura antiga. E o mais incrível é que não se trata de uma descrição vaga, nem de uma metáfora poética. É um relato cuidadoso e específico de um animal vivo. Deixe-me ler as palavras exatas. Eis o Behemoth, que eu criei como criei a ti.
Ele come capim como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele torna a sua cauda rígida como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Os seus ossos são tubos de bronze, os seus membros como barras de ferro. Agora, vamos analisar isso em detalhes, porque cada um deles importa. Primeiro, ele come grama como um boi. Este é um herbívoro, um comedor de plantas. Enorme, sim. Poderoso além da medida. Com certeza. Mas não um predador. Esta criatura passava seus dias pastando pacificamente, consumindo enormes quantidades de vegetação. Segundo, sua força nos lombos e seu poder nos músculos do abdômen. O texto descreve a força central, músculos abdominais tão poderosos que poderiam suportar um peso tremendo. Isso não descreve uma criatura gorda e lenta. Descreve um animal com a constituição de um fisiculturista, com uma estrutura muscular que permite uma força incrível. Terceiro, e este é o detalhe crucial, ele enrijece o rabo como um cedro, uma árvore de cedro. Pense nisso por um momento. Os cedros daquela região cresciam até 9, 12, até 15 metros de altura, com troncos de vários metros de espessura. Quando o texto diz que a cauda do Behemoth era como um cedro, não está falando de uma cauda fina. Está descrevendo um apêndice tão grosso e forte quanto um tronco de árvore. Um apêndice que, ao ser balançado, podia demolir qualquer coisa em seu caminho. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Que animal se encaixa nessa descrição? Durante séculos, os estudiosos debateram. Alguns diziam que era um elefante, mas as caudas dos elefantes são finas e delicadas, nada parecidas com um cedro. Outros sugeriram um hipopótamo, mas as caudas dos hipopótamos são pequenas e frágeis. Nenhum dos dois animais possui uma cauda que possa ser comparada à de uma árvore enorme, mas existe uma criatura que se encaixa perfeitamente. Um dinossauro saurópode. Já consigo ouvir alguns de vocês pensando: espera aí, dinossauros. Mas os dinossauros foram extintos milhões de anos antes dos humanos existirem. É isso que nos ensinaram. Mas e se essa cronologia estiver errada? E se algumas dessas criaturas gigantescas tivessem sobrevivido por muito mais tempo do que pensávamos, vivendo em regiões remotas e ocasionalmente encontrando humanos? Pense nisso. Dinossauros saurópodes, como o brachiosauro ou o apatossauro, tinham caudas que eram essencialmente troncos de árvores musculosos. Seus ossos eram perfeitamente descritos como tubos de bronze, ocos, mas incrivelmente fortes. Suas pernas eram literalmente como barras de ferro, semelhantes a pilares, capazes de suportar pesos superiores a 50 toneladas. E aqui está algo que vai te surpreender. Culturas do mundo inteiro têm lendas de dragões. Não apenas na Europa, não apenas na Ásia, em todos os lugares. África, América do Sul, Austrália, América do Norte. Todos os continentes têm histórias de criaturas reptilianas gigantescas. E se não fossem apenas mitos? E se fossem dinossauros sobreviventes que os povos antigos encontraram? Alguns pesquisadores apontam para o Mokele Mbembe, uma criatura que ainda hoje é relatada na bacia do rio Congo. Os habitantes locais descrevem um animal enorme, de pescoço comprido, que vive nos pântanos mais profundos. Eles o chamam de
aquele que interrompe o fluxo dos rios. Quando lhes são mostradas fotos de diferentes animais, eles invariavelmente apontam para dinossauros saurópodes como correspondentes ao que viram. Teoria da conspiração? Alucinação coletiva? Ou evidência de que criaturas semelhantes ao Behemoth sobreviveram até a era humana e talvez, apenas talvez, ainda existam em regiões inexploradas? Mas voltemos à descrição bíblica, porque há mais. Jó continua. Deita-se debaixo das plantas de lótus, ao abrigo dos juncos e no brejo. As árvores de lótus cobrem-no com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro rodeiam-no. Essa criatura adorava a água. Apesar de seu tamanho enorme, o Behemoth era semi-aquático, passando o tempo em rios e pântanos, refrescando seu corpo maciço na água e buscando sombra sob grandes plantas. Novamente, isso se encaixa perfeitamente com o que sabemos sobre os dinossauros saurópodes. Eles eram frequentemente encontrados perto de fontes de água, usando-a para suportar seu peso imenso. O texto prossegue. Eis que, ainda que o rio se turbe, ele não se assusta. Ao contrário, confia na fúria do Jordão, mesmo quando este se precipita contra a sua boca. Confiante em meio às correntezas dos rios. Por quê? Por causa de seu tamanho e peso. Uma criatura que pesa 30, 40 ou 50 toneladas não se deixa levar pelas correntes. Água que arrastaria humanos, ou até mesmo elefantes, não é nada para o Behemoth. Ele permanece firme, imóvel, bebendo calmamente, enquanto o rio se choca contra seu peito. Agora imagine que você é um fazendeiro da antiguidade e vê essa criatura. A primeira coisa que você provavelmente sente é terror. Algo tão grande poderia esmagá-lo acidentalmente sem que você percebesse. Mas enquanto observa o Behemoth, comendo plantas pacificamente, vadiando no rio, descansando na sombra, você percebe algo profundo. Essa criatura não precisa provar nada. Ela não ataca. Ela não ameaça. Ela simplesmente existe. E essa existência inspira respeito absoluto. Esse é o verdadeiro poder. O tipo de poder que não precisa ser agressivo porque é simplesmente inegável. O texto aborda isso diretamente. Diz: alguém conseguirá capturá-lo pelos olhos ou perfurar seu nariz com uma armadilha? A resposta óbvia é não. Nenhuma tecnologia humana daquela época seria capaz de capturar ou controlar o Behemoth. Ele estava além do poder humano, um lembrete vivo de que a criação continha forças que não podíamos dominar. E aqui está uma pergunta instigante para você refletir. Por que Deus aponta especificamente para o Behemoth a Jó? Todo o livro de Jó trata de um homem questionando por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E a resposta de Deus é essencialmente: olhe para o Behemoth, olhe para o Leviatã, olhe para a vasta criação além da sua compreensão. Você faz parte de algo maior do que o seu sofrimento individual. Há uma lição de humildade aqui. Não somos o centro do universo. Não somos as coisas maiores, mais fortes ou mais importantes da criação. E talvez isso não seja um problema. Talvez haja paz em aceitar que somos pequenas partes de algo vasto e misterioso. Antes de deixarmos o Behemoth para trás e passarmos para a nossa próxima criatura, quero que vocês façam algo. Olhem os comentários agora mesmo e me digam: vocês acham que o Behemoth foi uma criatura real? Acham que era um dinossauro? Ou acham que é apenas um símbolo?
Vamos iniciar uma discussão, porque este assunto é fascinante. E se você está gostando dessa imersão profunda em mistérios antigos, clique no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias incríveis. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que não têm medo de fazer perguntas difíceis e explorar ideias controversas. Muito bem. Behemoth caminha lentamente de volta para o meio dos juncos, o chão ainda tremendo a cada passo. Mas nossa jornada está apenas começando, porque a seguir vamos mergulhar nas profundezas do oceano. Vamos às partes mais escuras, onde a pressão esmaga tudo, onde nenhuma luz penetra, onde algo ainda mais aterrorizante que o Behemoth faz sua morada. Chamavam-lhe o Rei das Profundezas, chamavam-lhe Imortal, chamavam-lhe Leviatã. E quando você ouvir o que a Bíblia realmente diz sobre essa criatura, entenderá por que os marinheiros da antiguidade preferiam morrer de sede em terra firme a arriscar encontrá-la no mar. Capítulo 2. Leviatã, o terror cuspirador de fogo das profundezas. Se Behemoth era um gigante gentil, Leviatã é o seu completo oposto. Enquanto o Behemoth representava o poder pacífico, o Leviatã representa a ferocidade bruta, aterradora e indomável. Essa criatura é descrita com mais detalhes do que qualquer outra na Bíblia. Um capítulo inteiro de Jó é dedicado à sua natureza temível. E essas descrições são absolutamente aterrorizantes. Comecemos pelo detalhe mais chocante, aquilo que faz os céticos descartarem toda essa narrativa. Leviatã cuspia fogo. Eu sei o que você está pensando. Criaturas marinhas que cospem fogo? Isso é obviamente fantasia. Dragões não existem. Mas espere aí. Vamos analisar exatamente o que o texto diz, antes de tirarmos conclusões precipitadas. Jó 41, 21. Seus espirros lançam luz, e seus olhos são como as pálpebras da alvorada. Da sua boca saem tochas acesas, e faíscas de fogo saltam. Das suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente, e juncos em chamas. Seu hálito acende brasas, e uma chama sai da sua boca. Isso não é vago, não é poético. É uma descrição detalhada, feita por uma testemunha ocular, de uma criatura produzindo fogo e fumaça pela boca e pelas narinas. Como isso é possível? É aqui que a biologia moderna fica interessante. Existe, de fato, um besouro vivo hoje em dia, chamado besouro bombardeiro, que faz algo notavelmente semelhante. Quando ameaçado, esse pequeno besouro mistura substâncias químicas em uma câmara especial dentro do seu corpo. A reação cria um jato tóxico fervente que ele dispara contra os predadores. O jato está literalmente no ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. Se um besouro do tamanho da sua unha consegue criar reações químicas ferventes, o que seria capaz de uma criatura marinha gigantesca? E se o Leviatã possuísse sistemas biológicos que produzissem gases inflamáveis, hidrogênio, metano, fosfina? E se ele pudesse expelir esses gases com força e incendiá-los, criando o fogo e a fumaça que os povos antigos testemunharam? De repente, a descrição impossível torna-se cientificamente plausível. Não é fácil de explicar, mas é possível. E isso deveria nos fazer reconsiderar tudo o que pensávamos saber sobre os relatos antigos.
Mas cuspir fogo é apenas o começo. A descrição física de Leviatã é igualmente incrível. Suas costas são feitas de fileiras de escudos, firmemente selados uns aos outros. Estão tão próximos que o ar não consegue passar entre eles. Cada um está tão perto do seguinte que eles grudam e não podem ser separados. Placas de armadura. Escamas sobrepostas tão apertadas que formam uma barreira impenetrável. Nenhuma arma do mundo antigo conseguia perfurar essa defesa. Espadas ricocheteavam, lanças se estilhaçavam, flechas eram inúteis. O texto continua. Ele trata o ferro como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não o faz fugir. As pedras de funda são como restolho para ele. Os porretes são considerados como restolho. Ele ri do agitar da lança. Essa criatura era invulnerável às armas humanas, completamente intocável. Você poderia atacar o Leviatã com tudo o que tivesse, e ele não faria absolutamente nada. O texto diz que ele ri das armas. Essa antropomorfização sugere total desprezo pelas tentativas humanas de feri-lo. Que criatura se encaixa nessa descrição? Vamos juntar as pistas. Criatura marinha gigantesca. Ok. Escamas revestidas de armadura. Ok. Produz fogo ou fumaça. Ok. Corpo longo e serpentino. Ok. Cabeça enorme com dentes terríveis. Ok. Alguns estudiosos sugerem que Leviatã era um crocodilo gigantesco. Crocodilos têm escamas que os protegem, vivem na água e são de fato perigosos. Mas crocodilos não produzem fogo nem fumaça. Eles não vivem nas profundezas do oceano, e nenhum crocodilo jamais foi descrito como tendo olhos que brilham como o amanhecer, ou um rastro que faz as profundezas ferverem como uma panela. Outros sugerem que poderia ter sido uma baleia, mas as baleias não têm escamas. Elas não têm os dentes descritos no texto. E certamente não cospem fogo. A descrição se encaixa melhor com algo como um réptil marinho gigantesco, semelhante a um mosassauro ou cronossauro. Essas criaturas existiram de verdade, e temos fósseis que comprovam isso. Elas viviam nos oceanos, tinham mandíbulas enormes repletas de dentes terríveis e atingiam 15 metros ou mais de comprimento. Algumas espécies possuíam escamas sobrepostas e placas ósseas que formavam uma armadura. Eis a questão controversa. E se alguns desses répteis marinhos tivessem sobrevivido por muito mais tempo do que a ciência acredita atualmente? E se eles ainda estivessem vivos quando os humanos começaram a navegar pelos mares? E se o Leviatã fosse uma população sobrevivente desses antigos predadores, vivendo nas partes mais profundas do oceano, onde os humanos raramente iam? Ainda hoje, estamos descobrindo novas espécies nas profundezas do oceano. Só em 2023, cientistas identificaram mais de 5.000 novas espécies marinhas. O oceano é vasto, profundo e em grande parte inexplorado. Será que algo tão grande quanto o Leviatã poderia se esconder lá? Com certeza. Deixe-me ler outra passagem que descreve o poder de Leviatã. Quando ele se ergue, os poderosos temem. Ao seu estrondo, ficam fora de si. Mesmo que a espada o alcance, não adianta, nem a lança, o dardo ou o dardo. Quando o Leviatã emerge, até os guerreiros mais corajosos entram em pânico. O estrondo
Se refere ao som dessa criatura colossal rompendo a superfície do oceano, com a água escorrendo de suas costas revestidas de placas de metal. Imagine estar em um pequeno barco de madeira e presenciar isso. Sua mente teria dificuldade em processar a imensidão. O perigo evidente, a completa sensação de impotência. O texto apresenta uma série de perguntas retóricas que reforçam a dominância dessa criatura. Você consegue fisgar o Leviatã com um anzol? Consegue prender sua língua com uma corda? Consegue enfiar uma corda em seu nariz ou perfurar sua mandíbula com um gancho? Ele lhe fará muitos pedidos? Ele lhe dirigirá palavras suaves? Obviamente, a resposta é não. Você não pode capturar essa criatura. Você não pode domesticá-la. Você não pode negociar com ela. Ela existe além do controle humano, uma força da natureza encarnada. Eis o que acho mais fascinante. Deus usa especificamente o Leviatã como exemplo de seu poder criativo. A mensagem para Jó é clara. Se você não consegue nem entender ou controlar esta criatura, como pode questionar o funcionamento de todo o universo? É um lembrete que nos faz refletir. Pensamos que somos tão avançados, tão sábios, que temos tanto controle sobre o nosso mundo, mas só o oceano contém mistérios que ainda não desvendamos, criaturas que ainda não descobrimos, profundezas que ainda não exploramos. Leviatã representa tudo o que é desconhecido, tudo o que é poderoso, além da nossa capacidade de dominar. Antes de prosseguirmos, preciso que você se inscreva no canal, caso ainda não o tenha feito. Por quê? Porque estamos apenas na segunda criatura desta jornada, e a coisa vai ficar ainda mais intensa daqui para frente. Prometo que a próxima criatura, a besta de 7 cabeças, vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre profecias bíblicas. Inscreva-se para não perder futuras análises aprofundadas como esta. Deixe também um comentário. Você acha que Leviatã foi uma criatura real? Que criatura marinha moderna você acha que poderia ter sido? Ou você acha que a capacidade de cuspir fogo prova que era sobrenatural? Vamos discutir. E se este vídeo te impressionou até agora, clique no botão Gostei. Estamos construindo algo especial aqui. Uma comunidade que não tem medo de explorar ideias controversas e fazer perguntas difíceis. Muito bem. Leviatã retorna às profundezas esmagadoras do oceano, deixando apenas água revolta e o cheiro de enxofre no ar. Mas não ficaremos muito tempo no oceano, porque a nossa próxima criatura faz o Leviatã parecer simples. Esta coisa tem 7 cabeças, 10 chifres, coroas e um corpo que combina os predadores mais mortais da criação. Aqui, a profecia bíblica encontra o verdadeiro pesadelo. Esta é a besta do mar. E, de acordo com o livro do Apocalipse, essa criatura representa algo que ainda não se manifestou completamente. Algo que está por vir em nosso futuro. Estão preparados? Então vamos revelar o que poderá emergir do oceano nos próximos dias. Capítulo 3. A besta de 7 cabeças. Quando os pesadelos surgiam do mar. Tudo o que discutimos até agora, Behemoth, Leviatã, eram criaturas do passado. Seres ancestrais que viveram, morreram e deixaram suas marcas na história e na memória da humanidade. Mas agora, vamos falar de profecias, de visões do futuro, de criaturas que representam poderes ainda não totalmente revelados. E no centro dessas visões apocalípticas,
encontra-se algo tão bizarro, tão aparentemente impossível, que tem intrigado artistas e teólogos por 2000 anos. A besta do mar, 7 cabeças, 10 chifres. Um corpo que combina elementos de leopardo, urso e leão. Deixe-me ler para você a descrição exata de Apocalipse 13, 1, 2. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Agora, pare e tente imaginar isso. Visualize de verdade 7 cabeças, cada uma com olhos, boca e inteligência. 10 chifres saindo dessas cabeças, cada um coroado com um diadema, símbolo de poder real. Um corpo esguio de leopardo, feito para velocidade e caça. Patas de urso, projetadas para esmagar e agarrar. E uma boca de leão, repleta de dentes, feitos para dilacerar e matar. Isso é um horror que transcende a compreensão normal. Seu cérebro se esforça para entender. Porque nada na natureza funciona assim. 7 cabeças significam 7 cérebros, 7 pares de olhos, 7 bocas. Como isso funciona? Como se move? Como caça? Mas eis o que torna essa criatura ainda mais perturbadora. Não se trata apenas de um monstro qualquer. O texto nos diz exatamente o que ela representa. Cada cabeça simboliza um reino ou uma estrutura de poder. Cada chifre representa um governante ou uma autoridade. Essa besta é o poder político personificado. São sistemas de controle, opressão e rebelião contra Deus feitos carne. Pense nesse simbolismo. Ao longo da história da humanidade, impérios surgiram combinando diferentes tipos de poder. Poder militar, o leão. Força econômica, o urso. Influência cultural, o leopardo. A fera representa todos esses poderes fundidos em um sistema avassalador que domina tudo. E aqueles nomes blasfemos, escritos em suas cabeças, representam ideologias que se opõem à autoridade divina. Sistemas de pensamento que dizem: não precisamos de Deus, nós somos nossos próprios deuses. O poder humano é o poder supremo. Já vimos versões disso ao longo da história. Roma, em seu auge, afirmando que seus imperadores eram divinos. O Terceiro Reich, declarando um reinado de 1000 anos apenas pela vontade humana. Regimes comunistas, alegando construir o paraíso por meio do esforço humano, sem necessidade de divindade. Mas, de acordo com o Apocalipse, o cumprimento final dessa besta ainda não se manifestou. O que vimos até agora são prévias, presságios. A verdadeira manifestação ainda está por vir. É aqui que a coisa fica controversa, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso é importante. O texto diz: e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, no Apocalipse, representa Satanás. Portanto, essa besta não opera de forma independente. Ela é fortalecida por algo mais sombrio, algo que se opõe a Deus desde antes do início da história da humanidade. Uma das cabeças parecia ter um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado, e o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. As pessoas adoraram o dragão que deu autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo:
Quem é como a besta? Quem poderá lutar contra ela? Pense nisso. Um poder tão impressionante, aparentemente tão imparável, que o mundo inteiro o segue, não apenas pela força, mas por genuína admiração e devoção. As pessoas olham para esse sistema e pensam: é isso. Esta é a resposta para todos os nossos problemas. Este poder pode nos salvar, mas é uma ilusão. A besta pode prometer paz, prosperidade e segurança, mas sua verdadeira natureza é destrutiva. O texto diz que lhe foi dada a autoridade para guerrear contra os santos e conquistá-los. Foi-lhe permitido exercer autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Domínio global, controle absoluto e o mais aterrador de tudo: as pessoas se submetem a isso de livre e espontânea vontade. Agora, permitam-me fazer uma pergunta controversa. Será que estamos testemunhando o lançamento das bases para esse sistema hoje? Pensem nisso. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado. A tecnologia permite vigilância e controle em níveis antes impossíveis. Os sistemas econômicos estão se globalizando. Os valores culturais estão sendo homogeneizados pela mídia e pela internet. Não estou dizendo que a besta já está aqui. O texto é claro ao afirmar que certos eventos proféticos devem acontecer primeiro. Mas estamos caminhando nessa direção? Estão sendo construídos sistemas que poderiam, eventualmente, dar origem a esse tipo de controle total? Deixe sua opinião nos comentários. Você vê paralelos entre as estruturas de poder modernas e essa besta? Ou acha que é puramente simbólico, representando forças espirituais em vez de políticas? E olha, se essa discussão te fez refletir, clique no botão de curtir. Esse é exatamente o tipo de análise profunda que a maioria dos canais não se atreve a fazer. Estamos indo aonde outros temem ir. A besta do mar é realmente aterrorizante, mas ela não age sozinha. A próxima criatura que vamos abordar é seu parceiro, e esta é ainda mais perigosa, pois você só a reconhecerá como uma ameaça quando for tarde demais. Parece inocente, gentil, confiável, mas quando fala, você ouvirá a voz de algo antigo e maligno. Esta é a besta da terra, e ela já está entre nós. Capítulo 4. O Cordeiro, com voz de dragão. O mal disfarçado de inocência. O inimigo mais perigoso não é aquele que você vê chegando, é aquele que parece um amigo. É isso que torna nossa próxima criatura tão insidiosa, tão perfeitamente projetada para o engano, tão absolutamente aterrorizante quando você entende o que ela realmente é. Apocalipse 13:11 descreve: Então vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Leia isso de novo, devagar. 2 chifres como os de um cordeiro, mas falava como um dragão. Aparência: inocente, gentil, confiável. Voz: destrutiva, imperativa, maligna. Isso é o engano em sua forma mais pura. Essa criatura domina a arte de parecer inofensiva enquanto é mortal. E de acordo com a profecia bíblica, esse é o falso profeta, o equivalente religioso da besta política que acabamos de discutir. Vamos analisar por que isso é tão eficaz e tão perigoso. Primeiro, a aparência. Cordeiros simbolizam inocência, pureza,
e sacrifício. Na teologia cristã, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Portanto, quando algo se apresenta como um cordeiro, todo instinto cultural e religioso nos diz para confiar nisso. Parece algo sagrado, algo bom, algo que jamais poderia nos fazer mal. Os 2 chifres sugerem poder, mas um poder suave. Não os 10 chifres coroados da primeira besta, apenas 2 chifres pequenos, como os que se veem em um cordeirinho, inofensivos, quase adoráveis. Mas então ele fala, e a voz é a voz de um dragão. Os dragões, ao longo do Apocalipse e da literatura antiga, representam o caos, a destruição e o próprio Satanás. A voz de um dragão carrega autoridade, mas é uma autoridade corrompida. É a voz da serpente no Éden dizendo: "Foi isso mesmo que Deus disse?" É a voz da tentação, das meias-verdades, das mentiras envoltas em verdade suficiente para serem críveis. Eis o que essa criatura faz, e é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Essa segunda besta não precisa de poder óbvio. Ela age por meio da persuasão, por meio da autoridade religiosa, por aparentar falar a verdade, enquanto, na realidade, leva as pessoas a adorarem a coisa errada. Ela realiza grandes sinais, faz descer fogo do céu diante das pessoas, engana os que habitam na terra, dizendo-lhes que façam uma imagem da primeira besta. E aqui está a parte realmente assustadora. É-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, de modo que a imagem possa até falar. Tecnologia? Poder sobrenatural? Ambos? O texto não esclarece. Mas imagine, uma figura religiosa que realiza milagres, que parece santa e confiável, que fala com autoridade, mas que usa tudo isso para direcionar a adoração a um sistema político em vez de a Deus. Já vimos versões disso ao longo da história. Líderes religiosos que abençoaram governos tirânicos, autoridades espirituais que usaram sua posição para manipular pessoas e levá-las a apoiar sistemas malignos, sacerdotes e profetas que pareciam santos, mas serviam a poderes corruptos. Mas, de acordo com o Apocalipse, o cumprimento final ainda está por vir. O falso profeta fará com que o sistema da besta final pareça não apenas aceitável, mas necessário, santo, digno de adoração. Eis uma questão que deveria lhe incomodar. Como você reconheceria essa farsa? Se algo parece inocente, realiza milagres, fala com autoridade religiosa e promete paz e segurança, como saber se é falso? Principalmente se todos ao seu redor estão seguindo essa crença? Se seus amigos, familiares e comunidade acreditam que é bom? O texto nos dá uma pista. Está na voz. A mensagem pode soar bem à primeira vista, mas se você ouvir com atenção, há algo errado, algo que contradiz a verdade, algo que, em última análise, nos afasta de Deus e nos leva à adoração de sistemas humanos, do poder humano, da sabedoria humana. Jesus alertou exatamente sobre isso. Ele disse que falsos profetas viriam realizando sinais e prodígios tão convincentes que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Ele disse que viriam vestidos de ovelhas, mas por dentro
seriam lobos vorazes. O cordeiro com a voz do dragão é esse aviso feito carne. Agora, permita-me perguntar diretamente: você vê evidências desse tipo de engano hoje em dia? Líderes religiosos que parecem santos, mas apoiam sistemas obviamente corruptos? Mestres espirituais que realizam feitos impressionantes, mas cuja mensagem, em última análise, os afasta da verdade bíblica? Movimentos que parecem inocentes, mas carregam ideologias perigosas? Deixe seu comentário abaixo, mas seja respeitoso. Este é um espaço para discussão, não para ataques. Podemos discordar e, ainda assim, aprender uns com os outros. E se essa análise profunda das profecias bíblicas está abrindo seus olhos para coisas que você não havia considerado antes, clique no botão de inscrição. Estamos construindo uma comunidade de pensadores críticos que não tem medo de questionar tudo e buscar a verdadeira essência do universo. Muito bem, o falso profeta está ali no campo, parecendo gentil e confiável, enquanto aquela voz de dragão sussurra enganos para qualquer um que queira ouvir. Mas precisamos seguir em frente, porque a nossa próxima criatura é completamente diferente. Não se trata de profecia simbólica, não se trata de história antiga. Trata-se de uma praga, trata-se de um tormento, trata-se de milhões de criaturas descendo do céu para causar um sofrimento sem precedentes na história mundial. Este é o exército de gafanhotos do Apocalipse. E quando você entender o que eles realmente são, perceberá que isso não é um cenário de um futuro distante. Isso é guerra biológica. Isso é manipulação genética. Isso pode estar mais perto do que você imagina. Capítulo 5. O exército de gafanhotos. Quando o céu escurece de horror. Imagine olhar para cima e perceber que o sol está desaparecendo. Não por causa de nuvens, não por causa de um eclipse, mas por causa de algo vivo. Apocalipse 9 descreve algo tão aterrador, tão diferente de tudo na natureza normal, que os estudiosos debatem há séculos o que João realmente estava vendo em sua visão. Então, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao poder dos escorpiões da terra. Ok, pare por aí. Gafanhotos com poderes de escorpião. Já sabemos que esses não são insetos comuns, mas a coisa fica muito pior. Apocalipse 9, 7, 10 nos dá a descrição completa. Os gafanhotos eram, em aparência, semelhantes a cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia algo como coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos de homens, seus cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de muitos carros de guerra puxados por cavalos que correm para a batalha. Tinham caudas e ferrões como os de escorpiões, e em suas caudas estava o poder de causar dano aos homens por 5 meses. Vamos analisar esse verdadeiro pesadelo. Corpos semelhantes aos de cavalos, coroas de ouro, rostos humanos, cabelos femininos, dentes de leão, armaduras de ferro, caudas de escorpião e um som como o de milhares de carros de guerra. Agora, a pergunta óbvia: o que John está realmente vendo? É algo simbólico? Ou é uma descrição literal de algo que existirá em nosso futuro? É aqui que a ciência moderna torna tudo realmente interessante.
E se John estivesse vendo o resultado da engenharia genética? E se alguém no futuro criar armas biológicas combinando o DNA de múltiplas espécies? Já fazemos isso hoje. Cientistas criaram cabras que produzem seda de aranha no leite. Criaram ratos que brilham no escuro usando genes de água-viva. Combinaram células humanas com embriões animais. Temos a tecnologia para misturar espécies de maneiras que a natureza jamais imaginou. E se, no futuro, alguém criasse insetos armados, criaturas projetadas para ferir, mas não matar, criaturas com veneno de escorpião, corpos blindados e inteligência suficiente, rostos humanos, para atacar populações específicas? O texto é muito específico. Esses gafanhotos não atacam a vegetação como os gafanhotos comuns. Eles são proibidos de danificar grama, árvores ou qualquer planta verde. Só lhes é permitido ferir pessoas que não possuem o selo de Deus na testa. Isso é guerra biológica direcionada. É uma praga seletiva. E a tecnologia para criar algo assim está avançando a cada ano. Mas eis o detalhe mais aterrador. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. A dor dessas picadas é tão intensa, tão insuportável, que as pessoas querem morrer para escapar dela. Mas não conseguem. Durante 5 meses, sofrem em agonia. 5 meses. Isso não é uma praga passageira. É um tormento prolongado. Alguns de vocês podem estar pensando: isso é obviamente simbólico. Essas criaturas não podem ser reais. Mas quero que considerem algo. Quando João escreveu o Apocalipse por volta de 95 d.C., ele não tinha nenhuma base para entender engenharia genética, armas biológicas ou tecnologia avançada. Ele teve que descrever o que viu usando as únicas referências que tinha: cavalos, gafanhotos, escorpiões, armadura de ferro. Se alguém do mundo antigo visse um helicóptero moderno, poderia descrevê-lo como uma libélula gigante com um rugido de trovão. Se visse um tanque, poderia chamá-lo de uma besta de ferro que devora tudo. Usariam termos familiares para descrever tecnologias desconhecidas. Será que John está fazendo a mesma coisa? Será que ele está vendo futuras armas biológicas reais e as descrevendo usando terminologia antiga? O texto nos diz que esses gafanhotos têm um rei. Eles têm como rei o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Abaddon, Apollyon. Ambos os nomes significam destruidor. Essas criaturas não são aleatórias. Elas são organizadas, direcionadas, liberadas intencionalmente para causar sofrimento específico a pessoas específicas. Agora, eis uma pergunta que deveria incomodá-lo. Se a tecnologia continuar avançando no ritmo atual, quanto tempo levará até que possamos realmente criar algo assim? Quanto tempo levará até que as armas biológicas se tornem tão sofisticadas que possam ser programadas para atacar apenas certas populações, deixando outras intactas? Alguns pesquisadores dizem que já chegamos lá, que a tecnologia para criar pragas direcionadas já existe. O único obstáculo são as leis internacionais e as questões éticas. Mas, em um futuro cenário apocalíptico, onde as regras normais deixam de funcionar, o que impediria alguém de usar esse tipo de arma? Deixe sua opinião nos comentários.
Você acha que o exército Locust é simbólico? Ou poderia ser uma futura arma biológica literal? Adoro ter esse tipo de discussão com vocês. E olha, se este conteúdo está fazendo você pensar sobre profecia de maneiras completamente novas, você precisa se inscrever. Clique no botão agora mesmo, porque vamos continuar explorando essas conexões controversas entre textos antigos e a ciência moderna. Além disso, destrua esse botão de curtir. Chegamos a um ponto do vídeo em que o algoritmo do YouTube decide se vai promovê-lo para mais pessoas ou se vai escondê-lo. Sua curtida faz uma enorme diferença. Muito bem. O enxame de gafanhotos finalmente se dispersa, o som terrível de suas asas desaparecendo na distância. Mas ainda não terminamos com criaturas que não deveriam existir. Em seguida, viajaremos de volta no tempo, antes do dilúvio, antes da história registrada, para uma era em que o mundo era jovem e algo aconteceu que mudou a humanidade para sempre. Anjos vieram à Terra, fizeram algo proibido, e o resultado foi uma raça de seres tão poderosos, tão aterrorizantes, que o próprio Deus teve que intervir. Estamos falando dos Néfilins, os gigantes que caminhavam entre os homens, e as evidências de que eles realmente existiram são mais difíceis de negar do que você imagina. Capítulo 6. Gigantes Néfilins. Os titãs que caminharam entre os homens. Gênesis 6:4 contém um dos versículos mais controversos, mais debatidos e mais absolutamente surpreendentes de toda a Bíblia. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Vamos analisar isso com calma, porque cada palavra levanta inúmeras questões. Primeiro, os Nefilins estiveram na terra. Passado, eles existiram. Eles foram reais. Isso não é metáfora nem poesia. É um registro histórico. Segundo, os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Essa expressão, em hebraico, Bene Elohim, aparece diversas vezes no Antigo Testamento e em todas as outras ocasiões refere-se a anjos, seres angelicais, não humanos. Então o texto está dizendo que anjos se acasalaram com mulheres humanas. E a descendência deles foram os Nefilins. Terceiro, esses Nefilins eram homens poderosos e homens de renome, guerreiros, gigantes, seres tão impressionantes que sua fama se espalhou por todo o mundo antigo. Hoje em dia, a maioria das igrejas modernas evita essa interpretação porque ela levanta questões incômodas. Anjos se relacionando com humanos, isso soa como mitologia, não como teologia. Então, elas propõem explicações alternativas. Talvez filhos de Deus signifique descendentes de Sete e filhas dos homens signifique descendentes de Caim. Talvez esteja simplesmente falando de homens piedosos casando com mulheres ímpias. Mas essa interpretação cria problemas. Se for só isso, por que mencionar isso logo antes do dilúvio? Por que descrever seus descendentes como homens poderosos e gigantes? Por que o texto usa uma linguagem que indica claramente que algo incomum aconteceu? O livro de Enoque, um texto antigo que não foi incluído no cânone bíblico, mas foi citado pelos primeiros cristãos e até mesmo mencionado no Evangelho de Judas, entra em muito mais detalhes. Ele descreve 200 anjos que desceram ao Monte Hermon,
Fizeram um juramento juntos e escolheram deliberadamente se unir a mulheres humanas. Os descendentes eram gigantes, não apenas pessoas altas, gigantes de verdade. Enoque diz que eles chegaram a ter 300 côvados de altura. Ora, essa medida provavelmente é exagerada ou distorcida pela transmissão, mas o fato é que esses seres eram enormes, muito além da escala humana normal. E é aqui que a coisa fica realmente sombria. Esses gigantes se tornaram violentos, consumiram toda a comida produzida pelos humanos. Depois, começaram a consumir os próprios humanos. Tornaram-se predadores canibais, tratando a humanidade como gado. Foi por isso que Deus enviou o dilúvio. Não apenas porque os humanos eram pecadores, mas porque a linhagem genética da humanidade havia sido corrompida. Gênesis 6:9 faz questão de dizer que Noé era perfeito em sua geração, o que significa que sua linhagem genética era pura, não contaminada pelo DNA dos Nefilins. Você pode pensar que isso é apenas mitologia antiga, mas é aqui que fica interessante. Culturas de todo o mundo têm histórias quase idênticas. A mitologia grega fala dos titãs, gigantes nascidos da união de deuses com humanos. A mitologia nórdica descreve os Jötnar, seres gigantes que interagiam com deuses e humanos. Textos hindus mencionam os Daityas, guerreiros gigantes, nascidos de seres divinos. Lendas indígenas americanas falam de canibais gigantes que aterrorizavam povos antigos. Todas as culturas, todos os continentes, todos descrevendo a mesma coisa. Gigantes nascidos da mistura de seres divinos com humanos, o que levou à violência e à destruição, culminando em seu extermínio por um julgamento divino através de um dilúvio. Isso não é coincidência. É a memória coletiva de eventos reais. E temos provas físicas. Restos esqueléticos enormes foram descobertos ao longo da história. Nos anos 1800 e início dos anos 1900, os jornais frequentemente noticiavam a descoberta de esqueletos gigantes, de 2, 3, 4 metros de altura, às vezes até maiores. Muitos deles teriam sido enviados para o Instituto Smithsonian e depois desapareceram. Por quê? Alguns pesquisadores sugerem uma conspiração, que a ciência convencional não quer reconhecer evidências que contradizem as cronologias evolucionistas e sugerem que o relato bíblico pode ser preciso, mas ainda é possível encontrar evidências. Antigas estruturas megalíticas construídas com pedras que pesavam centenas de toneladas, movidas e posicionadas com uma precisão que mal conseguimos igualar hoje, mesmo com equipamentos modernos. Como? Alguns pesquisadores acreditam que gigantes as construíram. Seres com força muito superior à dos humanos comuns. A Bíblia continua a mencionar gigantes após o dilúvio. Os Anaquins, os Refaíns, os Emins, todos descritos como clãs de gigantes que sobreviveram em várias regiões. Golias, o mais famoso, tinha mais de 3,40 metros de altura e pertencia a uma família de gigantes. O segundo evangelho de Samuel descreve um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Anomalias genéticas que sugerem que esses seres não eram totalmente humanos. Eram diferentes, híbridos, algo que não deveria existir segundo a ordem natural. Eis a questão controversa. A genética dos Nefilins ainda existe hoje?
Poderia haver pessoas vivas neste momento com vestígios dessa antiga corrupção? Alguns teóricos da conspiração acreditam que linhagens de elite preservam intencionalmente essa genética, acreditando que ela lhes confere habilidades superiores e maior longevidade. Outros pensam que a característica permanece latente em populações aleatórias, manifestando-se ocasionalmente em indivíduos de estatura ou força incomuns. Não estou dizendo que acredito nisso, mas vale a pena considerar. Se os nefilins existiam antes do dilúvio e gigantes continuaram a aparecer depois dele, o que aconteceu com essa linhagem genética? Ela desapareceu completamente? Ou persiste de alguma forma? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que os nefilins existiram de fato? Acha que gigantes realmente existiram? E acredita que vestígios de sua genética ainda possam estar presentes hoje em dia? Se essa análise profunda da história bíblica controversa está te deixando de queixo caído, inscreva-se agora mesmo. Estamos indo aonde a maioria dos canais cristãos não se atreve a ir. Estamos fazendo as perguntas difíceis e explorando as evidências com honestidade. Muito bem. Os gigantes desapareceram na história, deixando para trás apenas ruínas imensas e lendas controversas. Mas nossa jornada continua. De seres parcialmente angelicais, passamos a criaturas totalmente angelicais, puras, sagradas, aterrorizantes em sua absoluta alteridade. Esses são os querubins, e eu garanto a vocês, eles não se parecem em nada com os anjinhos fofos que vocês veem em ilustrações. Quando virem o que a Bíblia realmente descreve, vocês entenderão porque todas as pessoas que os encontraram caíram de bruços aterrorizadas. Capítulo 7. Os querubins. Anjos de fogo com 4 faces. Se eu lhe mostrasse uma pintura típica de um anjo, você veria uma bela figura humana com vestes brancas, talvez algumas asas de penas, uma expressão pacífica, calma, confortante, gentil. Agora, deixe-me mostrar o que a Bíblia realmente descreve e você perceberá que essas pinturas estão completamente erradas. Ezequiel 1:5-11 nos dá a descrição mais detalhada dos querubins nas Escrituras. E do meio deles saiu a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham semelhança de homem, mas cada um tinha 4 rostos, e cada um deles tinha 4 asas. As suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés eram como as plantas dos pés de bezerros, e brilhavam como bronze polido. Pare por aí. 4 rostos, 4 asas, pernas de bronze. Já estamos bem longe da imagem de um anjinho fofo. Mas continua. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas, e os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Suas asas se tocavam. Cada um deles ia em linha reta, sem se virar enquanto caminhava. 4 rostos. O texto especifica quais rostos. Quanto à semelhança de seus rostos, cada um tinha um rosto humano. O rosto de um leão do lado direito, o rosto de um boi do lado esquerdo e o rosto de uma águia. Imagine isso. Um ser com 4 faces, cada uma apontando para uma direção diferente. Humano, leão, boi, águia. 4 perspectivas, 4 aspectos da criação. Onividente. Nada escapa à sua atenção. Essas não são criaturas dóceis, são guardiões, protetores da santidade divina, e são descritos com chamas e relâmpagos.
Quanto à aparência dos seres viventes, era como brasas de fogo ardente, como tochas que se moviam de um lado para o outro entre os seres viventes. O fogo era brilhante, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam de um lado para o outro, como um relâmpago. Fogo vivo, movendo-se à velocidade da luz, aparecendo aqui e instantaneamente ali, sem transição, sem aviso, apenas pura e avassaladora presença. E depois há as rodas. As rodas são um pesadelo. Enquanto observava os seres viventes, vi uma roda na terra, ao lado de cada um deles, uma para cada um dos 4. Quanto à aparência das rodas e à sua estrutura, eram semelhantes ao brilho do berilo. As 4 tinham a mesma aparência e estrutura, sendo como uma roda dentro de outra roda. Rodas dentro de rodas. E aqui está a parte que torna tudo verdadeiramente alienígena. E seus aros eram altos e impressionantes, e os aros das 4 rodas estavam cheios de olhos ao redor. Olhos, cobrindo as rodas, observando, sempre observando, seres híbridos mecânicos e orgânicos oniscientes que se movem com os querubins, vendo tudo, sabendo tudo. Isso não é reconfortante, isso é aterrador. Esta é uma realidade tão além da compreensão humana que nossas mentes lutam para processá-la. E é isto que guarda o trono de Deus. É isto que protege o Santo dos Santos. É isto que foi colocado à entrada do Éden com uma espada flamejante para impedir o retorno dos humanos. Quando Isaías viu a sala do trono de Deus, viu seres semelhantes, serafins, criaturas de 6 asas que clamavam continuamente: Santo, Santo, Santo. E a resposta de Isaías: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Terror, reconhecimento absoluto de sua própria inadequação diante de tamanha santidade. É isso que os anjos realmente são. Não são ajudantes fofinhos. Não são guardiões gentis, sussurrando palavras de encorajamento. Mas são seres aterrorizantes de fogo, olhos e geometria incompreensível, tão absurdamente sagrados que sua mera presença poderia destruí-lo se você não estivesse protegido. É por isso que, ao longo da Bíblia, quando anjos aparecem aos humanos, suas primeiras palavras são quase sempre: não tenham medo. Porque a reação humana natural ao ver um anjo de verdade é o terror absoluto. Na cultura moderna, higienizamos a figura dos anjos, transformamo-los em guias espirituais amigáveis e presenças reconfortantes. Mas a realidade bíblica é que os anjos são perigosos, santos, completamente outros. Seres que existem tão próximos da presença de Deus que parte dessa glória terrível se reflete neles. Os querubins nos ensinam algo crucial: a santidade não é segura. Deus não é um avô cósmico distribuindo abraços. A realidade divina é poderosa além da medida, e aproximar-se dela sem a devida reverência é fatal. Aqueles que se depararam com os querubins compreenderam isso imediatamente. Sua reação era sempre a prostração. Caíam de bruços. Incapazes de permanecer de pé diante de tamanha alteridade avassaladora. Agora,
Deixe um comentário. Essa descrição de anjos muda a sua maneira de pensar sobre seres espirituais? Faz você repensar o que realmente significa celestial? Vamos conversar sobre isso. E se você está percebendo que quase tudo o que aprendeu sobre anjos estava errado, inscreva-se. Vamos continuar explorando o que a Bíblia realmente diz, em contraste com o que a cultura popular nos ensinou. A verdade é muito mais interessante e muito mais assustadora do que as versões suavizadas. Muito bem, os querubins retornam à sala do trono, suas rodas cheias de olhos girando, seus 4 rostos observando mesmo enquanto partem. Mas ainda não terminamos com criaturas poderosas. Em seguida, nos deparamos com algo que representa o próprio caos. Caos puro, destrutivo e indomável, feito carne. Estamos falando de dragões bíblicos. E não são os dragões amigáveis de Tolkien, nem criaturas incompreendidas. São serpentes da destruição, símbolos de tudo que se opõe à ordem divina. E as descrições farão você repensar todas as lendas de dragões que você já ouviu. Capítulo 8. Dragões do Caos. Serpentes ancestrais que respiravam destruição. A serpente no Éden foi apenas o começo. Ao longo das Escrituras, serpentes e dragões aparecem como símbolos de caos, rebelião e poder destrutivo. Mas seriam apenas símbolos? Ou representavam criaturas reais que os povos antigos encontraram? Comecemos pela palavra hebraica Tanim. Ela aparece em todo o Antigo Testamento e é traduzida de diversas maneiras, como dragão, serpente, monstro marinho ou chacal, dependendo das interpretações do tradutor. Mas o significado original é claro: uma criatura reptiliana grande e perigosa. Isaías 27:1 diz: Naquele dia, o Senhor, com a sua espada dura, grande e forte, castigará o Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Leviatã, novamente. Mas aqui, especificamente chamado de dragão, uma serpente, uma criatura marinha que se contorce e foge, e algo que o próprio Deus terá que destruir pessoalmente, porque nada mais pode. Ezequiel 29:3 descreve Faraó usando imagens de dragão. Eis que eu sou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão que jaz no meio dos seus rios. Na mentalidade antiga, os dragões eram suficientemente reais para serem usados como comparação aos governantes humanos. Representavam o poder supremo, a força indomável, o caos encarnado. Mas a descrição mais detalhada do dragão encontra-se em Apocalipse 12. E apareceu outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou consigo a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. 7 cabeças, como a besta do mar, 10 chifres, novamente como a besta. Este dragão é tão imenso que sua cauda pode varrer estrelas do céu. Seja literal ou simbólico, isso representa um poder em escala cósmica. O texto continua: E o dragão se pôs diante da mulher que estava para dar à luz, para que assim que ela desse à luz, o seu filho o devorasse. Este dragão
identificado explicitamente como aquela antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, busca destruir desde o momento do nascimento. É predador, maligno, opõe-se ativamente aos planos de Deus. Então, a guerra irrompeu. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas foram derrotados, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi precipitado na terra o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e os seus anjos foram precipitados com ele. Isso é rebelião. Este é o pecado original. Seres angelicais, liderados por uma criatura dragão-serpente, tentando derrubar a autoridade divina e sendo derrotados. Mas eis a questão. Trata-se de simbolismo puramente espiritual? Ou o dragão possui uma forma física? Ao longo da história, todas as culturas têm lendas de dragões. Europa, Ásia, África, Américas, Austrália, em todo lugar. Os dragões são universais. E as descrições, embora variem em detalhes, compartilham características comuns. Reptilianos, grandes, frequentemente alados, frequentemente cuspindo fogo ou veneno, sempre perigosos. A China possui uma mitologia detalhada sobre dragões que remonta a milhares de anos. Mas os dragões chineses não são malignos. São forças poderosas da natureza associadas à água e ao clima. Os dragões europeus são tipicamente malévolos, acumulando tesouros e atacando aldeias. Os dragões do Oriente Médio guardam lugares sagrados ou representam as águas do caos. E se todas essas lendas tivessem origem em criaturas reais, se os humanos antigos tivessem encontrado grandes répteis, dinossauros sobreviventes, crocodilos enormes, lagartos monitores gigantes, e esses encontros tivessem se tornado a base da mitologia dos dragões, evidências de que isso aconteceu. O rinoceronte de Java vietnamita era desconhecido da ciência ocidental até 1988. O selacanto, peixe considerado extinto por 66 milhões de anos, foi descoberto vivo em 1938. A existência dos gorilas das montanhas só foi confirmada em 1902. As lulas gigantes eram consideradas lendas de marinheiros até que uma morta foi encontrada na praia em 1853. Criaturas grandes e desconhecidas existem. A história comprova isso repetidamente. Então, por que não dragões? Alguns pesquisadores apontam para obras de arte antigas que retratam humanos lutando ou vivendo ao lado de criaturas semelhantes a dinossauros. As pedras de Ica, no Peru, mostram imagens esculpidas de humanos com saurópodes e terópodes. Templos antigos do Camboja possuem esculturas nítidas de estegossauros. Manuscritos medievais ilustram dragões que se assemelham notavelmente a pterossauros. Boatos, identificações errôneas ou evidências de que répteis semelhantes a dragões sobreviveram por muito mais tempo do que a ciência convencional admite? A Bíblia parece tratá-los como reais. Jó 41 descreve Leviatã com tantos detalhes, as escamas, o hálito, o poder, que é difícil interpretá-lo como puro simbolismo. Isaías profetiza sobre Deus matando o dragão. Apocalipse
descreve uma guerra contra um dragão. Sejam reais ou simbólicos, os dragões representam algo importante: o caos, o indomável, o rebelde, tudo o que se opõe à ordem e à paz. E aqui está algo para se considerar. Mesmo que as criaturas físicas estejam extintas, a realidade espiritual que elas representam está muito viva. A antiga serpente, que enganou Eva, ainda está em ação, ainda semeando o caos, ainda se opondo ao reino de Deus. Quando entendemos os dragões como símbolos dessa guerra espiritual contínua, sua importância se torna clara. Eles nos lembram que estamos em uma batalha, que o caos ameaça a ordem, que a rebelião contra Deus é uma força real e ativa no mundo. Mas também nos lembram de algo esperançoso. Os dragões podem ser derrotados. Leviatã será morto. O grande dragão vermelho será derrubado. O mal é poderoso, mas não é a solução definitiva. Compartilhe suas ideias. Você acha que os dragões foram criaturas reais ou puramente simbólicos? E a resposta importa se a verdade espiritual que eles representam for real. Vamos discutir se esta exploração das criaturas bíblicas está abrindo seus olhos para conexões que você nunca havia percebido antes. Inscreva-se agora. Estamos construindo uma comunidade que pensa profundamente, questiona com ousadia e busca a verdade aonde quer que ela leve. Só falta mais uma criatura. E esta é única porque não se trata de um único ser, mas de 4 bestas que representam toda a extensão do Império Humano. Essas são as 4 bestas de Daniel. E quando você entender o que elas representam, verá toda a história da humanidade sob uma nova perspectiva. Capítulo 9. As 4 bestas de Daniel. Reinos que governaram e caíram. O capítulo 7 de Daniel registra uma das visões proféticas mais importantes das Escrituras. Daniel vê 4 animais emergindo de um mar revolto, cada um representando um reino que dominaria o mundo antigo. E os detalhes são tão específicos que podemos identificá-los com notável precisão. Primeiro animal. Eis um leão com asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado do chão e posto em pé como um homem, e lhe foi dada a mente de um homem. Um leão com asas de águia representa poder e velocidade. Esta é a Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, um reino que conquistou rapidamente e governou com absoluta certeza. Mas as asas arrancadas representam a humilhação. Nabucodonosor literalmente perdeu a sanidade por 7 anos, vivendo como um animal antes de ser restaurado. O leão tornou-se homem, a fera tornou-se civilizada. Segundo animal. E eis que apareceu outro animal, o segundo, semelhante a um urso. Estava erguido sobre um dos lados e tinha 3 costelas na boca, entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Um urso desproporcional devorando tudo. Este é o Império Medo-Persa. Medos e persas nunca foram parceiros iguais. A Pérsia dominava, daí o termo erguido de um lado. As 3 costelas representam os 3 principais reinos que conquistaram: Lídia, Babilônia e Egito, e devoraram muita carne. O Império Persa acabou controlando a maior extensão territorial de qualquer império até então.
Terceiro animal. Depois disso olhei, e eis que surgiu outro semelhante a um leopardo, com 4 asas de ave nas costas. E o animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Velocidade e divisão. Esta é a Grécia sob o comando de Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo conhecido mais rapidamente do que qualquer outro comandante militar antes ou depois dele, completando sua conquista em apenas 10 anos. As 4 cabeças representam os 4 reinos que dividiram o Império de Alexandre após sua morte. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu ficaram com porções cada um. A profecia escrita 300 anos antes do nascimento de Alexandre, prevendo com precisão não apenas sua rápida conquista, mas também a divisão em 4 partes que se seguiu. Isso não é mera sorte, é uma profecia genuína. Quarta besta. Depois disso, eu vi nas visões da noite, e eis que surgiu a 4ª besta, terrível, espantosa e extremamente forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava, despedaçava e pisoteava o que sobrava. Era diferente de todas as bestas que apareceram antes dela e tinha 10 chifres. Essa besta é diferente, antinatural, diferente de qualquer animal, e é descrita com ferro, o mesmo metal que representa Roma na visão anterior da estátua por Daniel. Roma não se limitou a conquistar como os impérios anteriores. Ela destruiu, ela assimilou, ela transformou os povos conquistados em romanos, construiu estradas, estabeleceu leis, difundiu a língua e a cultura de forma tão eficaz que ainda hoje, 1500 anos após a queda de Roma, ainda utilizamos conceitos jurídicos romanos, falamos línguas românicas e construímos com princípios arquitetônicos romanos. Os 10 chifres representam divisões ou governantes dentro deste 4º reino. E então, algo estranho acontece. Eu estava observando os chifres, e eis que surgiu entre eles outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Um pequeno chifre que arranca 3 pela raiz e fala com arrogância. Isso foi interpretado de muitas maneiras. Alguns o veem como um imperador romano específico. Outros o veem como um futuro líder que surgirá de um império romano revivido, a figura do anticristo descrita no Apocalipse. Mas eis o que é inegável. A visão de Daniel previu com precisão a sucessão de impérios que dominariam o mundo mediterrâneo. Escrita por volta de 550 a.C., ela previu a ascensão da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma séculos antes de elas alcançarem o poder. Ou é a coincidência mais incrível da história da literatura, ou é uma profecia genuína. E se for uma profecia genuína, então o resto da visão, as partes que ainda não se cumpriram, merece nossa atenção séria. Porque Daniel não vê apenas bestas, ele vê além delas. Enquanto eu olhava, foram colocados tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Deus em seu trono, julgando os reinos. E então, eu estava olhando nas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Depois de todos os reinos bestiais, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, surge um reino diferente. Não uma besta, mas uma figura humana. Não temporário, mas eterno. Não destrutivo, mas restaurador. Este é Jesus Cristo, o Filho do Homem que recebe um reino eterno. E, ao contrário dos reinos bestiais que surgem e caem, o seu reino jamais terá fim. Essa é a mensagem das 4 bestas. Sim, impérios poderosos surgirão. Sim, parecerão imparáveis, mas todos são temporários. Todos são bestas, operando com base no poder, no medo e no controle. Mas o reino final será diferente, humano, não bestial, eterno, não temporário, baseado na retidão, não na força. E estamos vivendo as consequências dessa profecia. Roma caiu, mas o reino de Cristo continua a se espalhar, pessoa por pessoa, coração por coração, por todas as nações da terra. Deixe um comentário. Entender essas profecias muda sua perspectiva sobre os eventos mundiais atuais. Você vê os reinos modernos como continuações desses antigos reinos bestiais? Vamos discutir. E se essa análise aprofundada das criaturas bíblicas e das profecias foi valiosa para você, aqui estão 3 coisas. 1. Inscreva-se. Vamos continuar explorando as Escrituras de maneiras que desafiam pressupostos e revelam verdades mais profundas. 2. Curta este vídeo. Isso realmente ajuda mais pessoas a descobrirem este conteúdo. 3. Compartilhe com alguém que precisa ver isso. Essas não são apenas histórias antigas, são mensagens para os dias de hoje. Muito bem, as 4 feras retornam ao mar revolto, seu tempo de domínio encerrado. E chegamos ao fim de nossa jornada através dessas criaturas incríveis. Encerramento. O mistério continua. Viajamos através de milhares de anos esta noite, das margens tranquilas do rio, onde o Behemoth pastava em paz, às profundezas esmagadoras, onde o Leviatã cospe fogo. Do mar apocalíptico, onde bestas de múltiplas cabeças emergem, aos campos enganosos, onde cordeiros falam com vozes de dragão, dos céus escuros, repletos de exércitos de gafanhotos, ao mundo antigo, onde gigantes caminhavam entre os homens. Da sala do trono, onde querubins guardam a santidade divina com 4 faces e rodas de olhos, aos mares caóticos, onde dragões representam a rebelião, a visão profética, onde reinos surgem e caem como bestas das profundezas. 10 criaturas, cada uma revelando algo profundo sobre poder, criação, julgamento, engano, santidade ou profecia. Mas eis o que quero que vocês entendam ao concluirmos. Estas não são apenas histórias antigas, são mensagens para nós, hoje. Behemoth nos ensina que a verdadeira força não precisa provar nada a ninguém. Ela simplesmente existe,
confiante e pacífica. Leviatã nos lembra que a natureza contém forças além do nosso controle, que a humildade diante da criação é sabedoria. A besta de 7 cabeças nos alerta sobre sistemas políticos e religiosos que exigem lealdade absoluta, sistemas que aparentam ser impressionantes, mas que levam à destruição. O falso profeta nos mostra que o engano mais perigoso se disfarça de inocência, que devemos examinar tudo, até mesmo as coisas que parecem sagradas. O exército Locust revela que o julgamento pode vir de fontes inesperadas, que a tecnologia e a biologia podem ser usadas como armas, que 5 meses de tormento aguardam aqueles que se rebelam. Os Nephilims provam que as fronteiras existem por um motivo, que misturar o que deveria permanecer separado leva à corrupção e à violência, que gigantes já caminharam sobre a terra e sua memória persiste. Os querubins demonstram que a santidade é aterradora, que aproximar-se de Deus exige reverência, que os anjos não são ajudantes simpáticos, mas guardiões temíveis da glória divina. Os dragões simbolizam o caos e a rebelião, a guerra espiritual contínua entre a ordem e a destruição, a serpente que ainda opera nos dias de hoje. As 4 criaturas de Daniel nos mostram que impérios surgem e caem, que nenhum reino humano dura para sempre, mas que um reino diferente, o reino de Cristo, perdurará eternamente. Então, o que você faz com todas essas informações? Primeiramente, reconheça que a Bíblia é mais estranha, profunda e misteriosa do que a maioria das igrejas admite. Essas criaturas não são assunto para a escola dominical. Elas são profundas, perturbadoras e absolutamente fascinantes. Em segundo lugar, entenda que a profecia não se trata apenas do futuro. Trata-se de compreender padrões na história, de reconhecer quando reinos bestiais surgem, de discernir a verdade da ilusão. Terceiro, mantenha a curiosidade. Continue fazendo perguntas. Continue explorando. O momento em que você pensa que já descobriu tudo é o momento em que você para de aprender. Quero agradecer por embarcar nessa jornada comigo. Se você chegou até aqui, mais de 2 horas de profunda exploração, você é exatamente o tipo de pessoa para quem eu crio conteúdo. Alguém que não se contenta com respostas superficiais. Alguém que quer se aprofundar, pensar com mais intensidade e descobrir a verdade. Então, aqui está o que preciso que você faça. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez. Estamos construindo uma comunidade de pensadores críticos, buscadores da verdade e pessoas que não têm medo de explorar temas controversos. Curta este vídeo. Isso realmente ajuda o algoritmo a mostrá-lo para mais pessoas que precisam vê-lo. Deixe seu comentário abaixo. Qual criatura mais te fascinou? Qual te incomodou? Quais perguntas você ainda tem? Vamos continuar a discussão. Compartilhe isso com alguém. Talvez um amigo que goste de profecias bíblicas. Talvez alguém que nunca tenha parado para pensar que a Bíblia contém descrições tão detalhadas e estranhas. Este conteúdo foi feito para ser compartilhado. E por fim, confira as outras análises aprofundadas neste canal. Estamos indo aonde a maioria dos criadores de conteúdo cristão não vai. Estamos fazendo perguntas difíceis e explorando respostas honestas. Os mistérios antigos não foram resolvidos. Eles ainda estão aqui. Ainda são relevantes.
ainda nos chamam a investigar mais a fundo e a compreender melhor. Até a próxima. Mantenham a curiosidade, mantenham a fé e lembrem-se, o mundo é muito mais estranho e maravilhoso do que costumamos reconhecer. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo mergulho profundo.